Olá, professora. Sou João Vitor de Moura Guilherme, do segundo ano, e irei apresentar o meu trabalho da Feira de Ciências, no qual o termo abordado foi astros. Preparei todos os slides e vamos para a apresentação. O que são os astros? Na astronomia, astro é o nome dado aos corpos celestes que orbitam no espaço. No entanto, no que se diz a respeito à astrologia, astros possuem o mesmo significado que os planetas. São eles Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Astro é a designação comum que se dá aos corpos celestes que orbitam no espaço, ou seja, refere-se a um objeto astronômico individual que está no céu, que tanto pode ser luminoso ou pode receber claridade de outro corpo celeste. Em nosso sistema solar, temos muitos astros, dentre eles o Sol e os planetas, além de todos os cometas, estrelas, asteroides e satélites naturais, mais conhecidos como luas. Muitos perguntam a diferença entre astro e corpo celeste. Astro é a designação comum que se dá aos corpos celestes que orbitam no espaço. Corpo celeste é o termo que se fala a qualquer entidade física existente no espaço sideral. E diferente do que muitos pensam, astro e corpo celeste são sinônimos e ambos representam a mesma ideia. A única exceção é que, em algumas ocasiões, a palavra corpo celeste possa representar em um todo do universo, mas isso não muda ou afeta nada na relação ao seu significado. E dependendo do contexto que são analisados, tanto em um mapa astral quanto em um trânsito astrológico, os astros possuem significados semelhantes. Agora irei falar sobre o que é a galáxia e depois ainda falarei algumas curiosidades. Na cosmologia, uma galáxia é um grande sistema gravitacionalmente ligado que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e um importante, mas insuficientemente conhecido componente ligado e apelidado de matéria escura. Esse conjunto de elementos é unido pela força de gravidade e algumas galáxias, em especial aquelas de maiores dimensões, possuem grandes buracos negros no seu centro, como é o caso que vivemos, a Via Láctea. As galáxias podem ocorrer e evoluir isoladamente ou agrupadas, passando por processos de interação e até mesmo colisão, o que dá origem a supernovas, estrelas e novos buracos negros. A galáxia contém pelo menos 100 bilhões de estrelas e pode chegar a 400 bilhões, de acordo com as estimativas. Agora irei falar sobre a curiosidade da nossa galáxia. Estima-se que a nossa galáxia esteja com 3,6 bilhões de anos. Provavelmente surgiram de exclusivamente hidrogênio, hélio e lítio, que eram os únicos elementos que existiam na época. A galáxia, como eu já falei, pelo menos contém 100 bilhões de estrelas e pode chegar a 400 bilhões, de acordo com as estimativas. Poucas são supergigantes, enquanto estrelas como o Sol são mais comuns. A massa da galáxia pode ser deduzida a partir da velocidade de rotação ao redor do seu centro. O que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma galáxia espiral do qual o Sistema Solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intricado e aspecto irregular e recortado. Ainda há muita incerteza no cálculo da massa da Via Láctea, mas sabe-se que toda a matéria visível compreende uma massa de ordem de 10 sobre 11. A diferença entre Via Láctea e galáxia. As galáxias são coleções de estrelas, cometas, planetas e outros corpos celestes, orbitando no centro da galáxia, que é um buraco negro, e existem diversas galáxias, e a Via Láctea sendo uma delas. A nossa galáxia, assim como o grupo local, apresenta um movimento próprio, influenciado pelo aglomerado de galáxias próximas. O aglomerado de galáxias de Virgem é responsável por parte da velocidade. A maior parte provém do superaglomerado de Hidra Centauro, em conjunto com outros superaglomerados de galáxias. A Via Láctea apresenta um movimento de rotação ao redor do seu centro galáctico entre um sentido horário, contudo de forma diferencial, ou seja, a velocidade da rotação da galáxia como um todo não é a mesma. Esse movimento apresenta, assim como outras galáxias espirais, irregularidades em relação ao que é previsto baseado na massa total visível. Agora irei falar sobre a evolução da astronomia. A astronomia já era utilizada há 4.000 anos pelos babilônios
E os antigos egípcios utilizavam seus conhecimentos da astronomia para determinar o período de plantio, de acordo com as inundações do rio Nilo. A astronomia motivada pela agricultura foi um dos grandes impulsos para a evolução das culturas sedentárias. A grande revolução da astronomia ocorreu em meados de 1609, que abriu a astronomia moderna. As publicações de Galileu Galilei e Johannes Kepler foram anteriores e mudaram completamente a astronomia. Em 1642, Galileu morreu e nasceu Newton, que fez grandes contribuições para a astronomia e física. Newton deu um grande salto na ciência, percebendo que a teoria da física unificada que todos buscavam naquela época, ao analisar o movimento da Lua, ele chegou a uma descrição de perfeito movimento. E essa foi a minha apresentação do trabalho de Feira de Ciências, do tema abordado sobre astros, apresentando a objetividade de cada tema abordado e as curiosidades. Espero que tenha gostado, professora. E é isso. Fim.